Olá, pessoal. Eu sou o Juan do PET Serviço Social da UFAL e estou aqui com a minha amiga Sara para apresentar o resumo intitulado As adaptações das atividades do PET Serviço Social da UFAL em decorrência dos obstáculos pandêmicos, uma breve aproximação com as potencialidades encontradas. Nesse trabalho, a gente busca retratar um pouco do nosso processo de adaptação para as atividades remotas. Inicialmente, a gente sabe que no contexto mundial, as circunstâncias postas pela pandemia do novo coronavírus apresentaram e apresentam um dos maiores desafios sanitários em escala global desse século. E aí, quando a gente traz para o contexto brasileiro, a gente sabe que as nossas condições socioeconômicas não proporcionaram facilidade para o cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas pela OMS, como é o caso do distanciamento social. E aí, esses aspectos foram somados a outros de má gestão pública, como desorganização governamental na distribuição de recursos, a crise econômica crescente gerada pela instabilidade geopolítica da pandemia, e, sobretudo, a incerteza da situação sanitária nacional. E aí, quando a gente traz essas dificuldades para o âmbito educacional, a gente sabe que houve um declínio no rendimento dos estudantes brasileiros, principalmente da rede pública. O ensino passou a ser exercido completamente na modalidade remota e todos os desafios, né, do ensino presencial foram potencializados com esses novos desafios, do novo formato. Aí, esses aspectos são somados à potencialização do desemprego e da fome, e, consequentemente, o desenvolvimento de problemas emocionais. E aí, apresentados esses aspectos, a gente vem para o âmbito da UFAL. Na UFAL, os grupos do Programa de Educação Tutorial já tiveram um tempo de transição. Todas as atividades de planejamento, eles foram realizadas, foram adaptadas em tempo real. Então, a gente foi desenvolvendo o que era possível no início da pandemia e enquanto a gente configurava a metodologia das outras atividades para o modelo virtual. Aí, esse pontapé organizativo ele foi dado em 17 de março de 2020 pela Portaria 392, que instaurou o estado de emergência da UFAL, e depois vieram outras normativas que foram especificando os casos dos outros programas. E aí, com esse trabalho, a gente traz uma síntese qualitativa e descritiva das experiências de PET serviço social, né, para tentar registrar e socializar esse processo de adaptação. E aí, alguns apontamentos iniciais é que a gente utilizou as plataformas YouTube, Instagram e Google Meet e, consequentemente, elas deram para a gente uma ampliação do nosso público-alvo. Afinal, não tem mais a questão do deslocamento e qualquer pessoa que tiver acesso à rede e a algum equipamento de informática pode participar das nossas atividades. Então, gente, eu sou Sara e eu vou estar contando para vocês como o nosso grupo fez essa adaptação, né, que é o objeto do nosso resumo expandido. Então, para a organização das atividades, a gente se divide em 3 comissões, que é mediação, apoio e certificado. A mediação vai ficar ali, né, em contato com o ministrante e vai apresentar ele para os convidados. O apoio vai ficar encarregado dos formulários de inscrição e avaliação e vai ficar no chat também, respondendo perguntas. E a comissão de certificado vai confeccioná-los para enviar para os participantes, né? Então, além dessas 3 comissões, a gente tem comissões internas também para meio de organização do grupo. Além da coordenação do grupo e da representação discente, que é o G12 e o Mobiliza, a gente tem a secretaria e a comunicação. Basicamente, a secretaria vai ficar encarregada de cuidar do e-mail do PET, ler e responder os e-mails, de registrar tudo que a gente conversa, discute, decide nas nossas reuniões, e vai ficar responsável também por armazenar os nossos documentos no Drive. E a comunicação vai ser a cara do nosso PET, né, nesse meio virtual. Ela vai ficar encarregada de confeccionar as artes e divulgar as atividades no nosso principal meio de divulgação, que é o Instagram. Então, as atividades que a gente adaptou foi basicamente rodas de conversa, palestras, cursos, eventos, reuniões ordinárias, que inclusive estão sendo realizadas também de modo online desde o começo que as nossas atividades foram suspensas, né? As plataformas que a gente mais tem usado para isso são o Google Meet e YouTube. No início, a gente tentou usar outras plataformas, como o Discord, o Zoom, mas a gente permaneceu no Google Meet, né? E assim, o que é que a gente faz para atrair as pessoas para essas palestras, né? A gente tenta variar bastante as temáticas e, além disso, a gente também emite certificado, que são aquelas horas flexíveis que no final vão contar, né? Para concluir o curso. E assim, uma das nossas maiores preocupações desde o começo é a realização da extensão. Por quê? Porque essa atividade, ela exige um envolvimento presencial da gente, né, dos estudantes, na execução das responsabilidades propostas pela instituição para com a sociedade. Então, é aquela atividade que a gente iria presencialmente à comunidade e agora isso não pode mais ser feito, pelo menos não por enquanto. Então, a gente precisou pensar formas de executar isso remotamente, e o meio que a gente achou para isso foi o nosso curso de extensão, intitulado Aperfeiçoamento sobre a Instrumentalidade e Serviço Social. Essa atividade ela vai propor discussões acerca da categoria da instrumentalidade, né, na área do serviço social, e vai promover intervenções qualificadas e politizadas, fortalecendo a teoria e prática, né? Ela vai ser a partir de aulas expositivas e a gente vai chamar profissionais convidados da área para ministrar essa atividade.
No ano passado também, a gente realizou o nosso primeiro processo seletivo de forma remota. E como foi que isso aconteceu? Antes de nossas atividades serem totalmente suspensas, né, presencialmente, a gente já estava com essa seleção toda programada para ocorrer de forma presencial, né? Então, meio que foi automático, a gente não tinha se adaptado a nada, mas teve que realizar essa seleção de forma online, né? E a gente teve 2 etapas, né, que foram um desafio, assim, maior para a gente, né? Além dos que já estavam postos, foi um desafio maior ainda, que foi a entrevista, né? Porque a gente iria avaliar a desenvoltura do candidato, ver como ele respondia as perguntas, como participava, como interagia, mas a gente tinha que entender, né, que aquela pessoa, ela estava se adaptando também, que nem a gente estava. E fora essa etapa, a gente também contou com a etapa da banca de heteroidentificação das cotas PPI, né, para preto, pardos e indígenas, porque foi mais uma etapa que a gente precisou se adaptar para que ocorresse de forma online, né? Mas, assim, basicamente, toda a seleção foi decidida em conjunto, né? Nosso grupo, nas nossas reuniões ordinárias, e a gente teve como base o edital anterior, mas com algumas modificações, né? Mas a sua execução e divulgação foi através das plataformas digitais, né? Google Meet e o Instagram como meio de divulgação. Assim, são imensuráveis, né, os danos que a pandemia trouxe para a gente, não só na educação, mas nos âmbitos sanitários e sociopolíticos também. Mas o nosso grupo, assim como todos os demais PETs, tanto da UFAL quanto de todo o país, né, a gente precisou se adequar a essa nova realidade, né, e mesmo diante de tanta dificuldade e esses enfrentamentos, a gente conseguiu obter êxito, né, e somar vivências virtuais que aperfeiçoaram os conhecimentos que a gente já tinha, né, e fomentar a apreensão de novos conhecimentos, além do desenvolvimento de novas habilidades pelos membros. Então é isso, obrigada pelo espaço